Oi, gente. Bom dia para aqueles que a gente não havia encontrado logo no começo do culto, né? E eu quero dizer da satisfação de estar participando com os irmãos nesta manhã, no encerramento da série Reconectar, né? Bom, eu tenho que fazer uma confissão. Falar depois de Mayra, de Abner, de Gesiel e de Arthur não é coisa muito fácil, né? Graças a Deus, porque a gente tem na comunidade, além inclusive desses irmãos, outros irmãos que são tão craques, né? Tão dedicados à palavra, tão aplicados à palavra, e porque sempre compartilham conosco, com arte, com beleza, aquelas coisas que o Senhor tem colocado nos seus corações. A propósito, quero agradecer o Ageu, né? Porque nesta semana, na sexta-feira, ele nos trouxe uma colaboração muito preciosa, falando sobre saúde mental, num grupo de 37 pastores que estão sob os meus cuidados. São pastores do presbitério da IPI de Campinas, e a gente está começando um trabalho com os pastores, né? E o Ageu nos ajudou muito na sexta-feira, falando sobre essa temática. Muito obrigado, meu irmão. E também porque o Ageu não economizou considerações com respeito à CEL, com respeito à nossa comunidade, né? Da significância que ela tem para ele, né? Para sua casa, para sua família. E é lógico, tem para todos nós. Graças a Deus por isso. Vamos então conversar um pouquinho, né, sobre Reconectar. Esta série que está se encerrando hoje. Aliás, ela foi sugerida e organizada e orientada pelo Gesiel. E a gente, quando fala no Gesiel, a gente começa já a chorar, né? Eu sei que a Gabi está do lado dele agora, e ela é parceira dele nessa jornada que está se iniciando, e o Gesiel vai se ausentar de nós aí em meados de agosto, com toda certeza, indo para os Estados Unidos fazer o seu doutorado. E a gente quer, viu, Gesiel, já ir agradecendo você pela sua dedicação, pela sua participação tão boa, tão gostosa, né? O Gesiel, junto com a Mayra e o Abner, fazem parte da equipe pastoral da CEL, né, e que hoje tem também a participação do Arthur como estagiário do Seminário Presbiteriano. E então, essa é uma turma muito bacana que tem nos ajudado. O Gesiel começou a série falando sobre em quem tudo encontra coerência, né? Ele falou sobre a supremacia de Cristo, né, ponto de toda coerência. Depois o Arthur falou sobre o corpo unido, né? Jesus, que olha e zela pelo seu corpo, né? Que traz todo esse sentido para as nossas vidas, inclusive no meio dos sofrimentos. E depois a Mayra, no domingo passado, falou sobre corações reorientados, dizendo que o nosso coração encontra plena completude somente em Cristo, né? Nele encontramos a plena realização. E hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre o elo perfeito, né? O capítulo 3 de Colossenses. E eu quero, eu não sei, eu estou aqui sem o controle do tempo. Você liga para mim aqui, por favor, Neuza? Só para... Eu estou preocupado com o nosso tempo, né? O pastor vai ficando velho, ele vai falando demais, né? E eu brigo muito com os meninos aí sobre a questão do tempo, e quando chega a minha vez, cara, eu fico assim, olhando assim, vendo que Gesiel está me olhando, a Mayra, o Arthur, e vou ver se eu consigo não ser muito demorado, né? Mas o capítulo de hoje é um capítulo, assim, desafiador, né? Elo perfeito. Esta expressão, elo perfeito, ela está bem no meio do capítulo, né? Versículo 14 diz lá bem assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Isso na NVI.
na Nova Almeida Atualizada, diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Né? Então, essa ideia de elo, de vínculo, de conexão, né, de ligamento, está presente em todo o texto, né? Dizendo que o amor é que faz isso, é que une o corpo de Cristo, né? Que dá possibilidade da flexão das juntas e que liga membro a membro, permitindo que a unidade aconteça, mesmo com todo o quadro da diversidade, né? Com as nossas próprias diferenças. E é o amor que vai construir ou permitir a construção de um relacionamento saudável, né? E Paulo desce bem no chão quando chega a falar de família, de homem, de marido, de mulher, de filhos, de escravos, né? Na ocasião não eram empregados, eram escravos, essa era a realidade do mundo antigo. E o amor é que pavimenta, é que estabelece esta harmonia, este respeito nos relacionamentos. Bem, mas Colossenses não começa com essa expressão, começa com outra. Colossenses 3 começa com outra expressão. Começa bem assim, Colossenses 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, né? Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Quem ressuscita é exatamente alguém que morreu, né? Alguém que deixou de viver. E é exatamente isso que o capítulo 2 trata. Ele, lá no versículo 20, diz assim: morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Né? É muito interessante essa abordagem. E Paulo nos dá assim uma ideia no versículo 23, falando sobre rudimentos do mundo como culto que pessoas inventaram, né? Inclusive com um tratamento austero do corpo, né? Com um flagelo do corpo. E Paulo está dizendo que nós que ressuscitamos em Cristo, primeiro morremos para os rudimentos do mundo. Bom, o que são esses rudimentos do mundo? Esses rudimentos do mundo estão relacionados à religião, aquilo que a Mayra, de uma certa forma, falou sobre o anseio do coração em busca de satisfação, de plenitude, de plenificação. E então, esses rudimentos, como expressão religiosa, eles têm três movimentos, eles têm três fotografias que estão bem fortes neste final do capítulo 2 de Colossenses e que nos introduz no capítulo 3. E eu quero considerar rapidamente isso para a gente ter uma ideia melhor do que Paulo está nos convidando a ser em Cristo, né? Ou como devemos olhar a vida da perspectiva de Cristo. Rudimentos é uma expressão do misticismo. Né? Lá no versículo de número 18, fala de culto dos anjos. Culto dos anjos. Paulo está se referindo a muitas pessoas que às vezes tentavam se passar por cristãos, ou cristãos que estavam com o coração envolvido nestas coisas e que fingiam ter revelações de anjos, né, para passar, inclusive, por cima da autoridade e da doutrina da igreja. Bom, quando a gente vai falando isso, vocês vão perceber que essa coisa antiga é também nova, né? Está bem presente nos nossos dias. Pessoas que, alegando este contato com os anjos, essas revelações com os anjos, se sentiam com muito mais autoridade espiritual do que os próprios líderes da igreja. E essas práticas eram muito comuns. Há um registro interessante, né, que são os papiros mágicos gregos, que é um conjunto de papiros gregos encontrados no Egito no período do século
II ao século V, né, entre o ano 200 ao ano 400 depois de Cristo, que contém assim muitas orientações sobre feitiços, hinos e rituais místicos. Irineu de Lyon, né, o Santo Irineu, escreveu Contra Heresias. E em Contra Heresias, ele fala a respeito dessa heresia, desse misticismo, né, que fala de anjos que ocupam o céu inferior, né, esse céu que nós vemos, e esses anjos fizeram todas as coisas do mundo, dividindo entre si a terra e os povos que se encontram nela. Então, esses anjos, na verdade, são criadores de toda essa realidade que nós contemplamos. E o chefe de todos esses anjos, é aquele que se passa por Deus judeu. Sabe o Deus dos judeus? É o anjo maior, é o anjo que coordena os demais anjos. E eles se servem da magia, dos encantamentos, das invocações e de toda a prática de mágicas. Muito bem. Este era um culto para os quais os cristãos haviam morrido, né? Mas também havia, como já de um conhecimento mais próximo de nós, o legalismo judaico, né? As regras religiosas judaicas, né? O versículo 20 fala de ordenanças que escravizam, né? E, de uma certa forma, era uma linguagem, né? Eram atitudes, eram procedimentos para negociar os favores divinos, de maneira que o Criador pudesse ser domesticado, né? E é incrível que, quando você procede desta maneira, você faz de Deus um ídolo, né? Você passa a praticar idolatria porque o seu coração manipula Deus através das suas ações, através do seu comportamento, né? Como que se aquele código de ética, aquelas regras, elas fizessem de você alguém maior do que Deus, porque você faz com que Deus se incline para as suas vontades por causa das suas ações, né? E um terceiro movimento ligado aí à religião, e é uma coisa que o Gesiel sabe muito melhor do que eu, né, era o gnosticismo, com todo o seu rigor ascético, né, que ensinava o tratamento austero do corpo, que está lá no versículo 23, com autopunição do corpo. Por quê? Porque o gnosticismo ensinava que o corpo é mau, né? O corpo é prisão do espírito, o corpo precisa ser punido para que o espírito possa ser libertado. E alguns desses grupos hereges, que desde cedo incomodavam a igreja, faziam uso dessas práticas extremas de mortificação para receber supostas visões, né? Na verdade, eles entravam em delírios e consideravam o corpo assim, como essa prisão do espírito, e acreditavam que, enfraquecendo a carne, libertariam o espírito para assim terem acesso às revelações trazidas pelos anjos emissários dos aions, que eram entidades que eles acreditavam superiores ao Deus de Abraão, né? E que esse Deus de Abraão eles consideravam inclusive como um impostor, né? E o qual chamavam de demiurgo, e seria o criador do mundo material. No versículo 20, Paulo fala que no batismo com Cristo, né, no batismo nós morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, para esse tipo de religiosidade. Tais coisas são rudimentos porque, como já disse, eles constroem idolatrias, a divindade passa a ser manipulável, e o ser humano, com suas práticas religiosas, dominam e dirigem a divindade em benefício próprio. E, ao final disto, né, quando se fala de que estamos mortos
que em Cristo nós estamos mortos para esses rudimentos do mundo, é porque Paulo está dizendo que a vida de Cristo, a sublimidade da vida de Cristo nos trouxe essa libertação, né? Sua graça nos alcançou. Então, quando morremos com Cristo, no batismo, nós morremos para essas práticas. Agora, no início do capítulo 3, Paulo deixa um pouco essas reflexões teológicas mais profundas, né, a respeito dos redimentos, e trata de coisas práticas da nossa vida. Passa a tratar da realidade ética, da realidade moral que deve ser vivida por aqueles que tiveram as suas vidas transformadas pelo impacto do amor de Cristo, né? A graça que nos libertou, que nos tirou da morte, agora é trazida para uma vida que tem uma proposta ética, tem uma proposta transformadora, e transformadora pelo elo da perfeição, que é o amor de Cristo. O amor de Cristo que nos transforma, né? Ele planta no nosso coração este amor, né? Que tudo liga e que tudo dá sentido. E o texto de hoje, ele apresenta, assim, 3 movimentos em torno deste elo da perfeição. A primeira coisa é a nossa posição em Cristo. A segunda é a morte da natureza terrena, né? Assim, lembra quando eu escrevi sobre o striptease, né? Paulo fala sobre a necessidade de fazermos um striptease, né? De tirarmos algumas roupas velhas e rotas. E o terceiro movimento fala das novas vestimentas da ética, né? Das roupas que devemos vestir enquanto cristãos. A nossa posição em Cristo, né? Como vocês perceberam, os versículos de 1 a 3 nos convidam a olharmos a vida de cima. Paulo nos fala deste impacto transformador do Evangelho. O encontro com Cristo gera em nós uma nova vida. O encontro com Cristo gera obrigatoriamente a transformação da nossa vida. Se alguém está em Cristo, lembra o texto clássico de 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, né? É uma nova pessoa, é um novo ser, porque as coisas velhas, os rudimentos do mundo ficaram para trás. Tudo se fez novo. E então, nesse início do capítulo 3, Paulo está dizendo: busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive. Não apenas busquem as coisas, mas ele diz, pensem no versículo 2, né? Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E ele justifica, porque vocês morreram. Vocês morreram para o misticismo, vocês morreram para o legalismo, vocês morreram para o gnosticismo, né? E essa mesma ênfase nós encontramos lá no capítulo 6 de Romanos, especialmente no versículo 4, quando Paulo diz, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Está ficando claro para vocês? Está claro para o nosso coração? Então, passamos a ter uma nova posição para se ver a vida, né? A nova posição é Cristo, e a visão é de cima, a visão é do alto, a visão é da eternidade, como cantamos na segunda canção. Tudo deve ser visto dessa perspectiva. Ver a vida como Cristo a vê. Ver o mundo como Cristo o vê. Ver o dinheiro como Cristo o vê. Ver a política como Cristo a vê. Ver os relacionamentos como Cristo os vê. Agora, transformados pelo Evangelho, nossa visão é de cima, é de outro nível, de outra densidade, de outra significância. Uma visão debaixo da luz divina e da perspectiva da eternidade. Os discípulos de Cristo, ou o discípulo de Cristo, né, continuará agindo no mundo,
vivendo no mundo, usando os seus costumes, mas de uma nova forma. Por exemplo, ele vai procurar dar antes de receber. Ele deverá servir antes de ser servido e de querer dominar. Ele vai perdoar antes de desejar vingar-se. Sua escala de valores será outra. Será a escala de Deus, não a escala dos homens. Este é o primeiro movimento. O segundo movimento fala a respeito da morte da natureza terrena. Se somos convidados a olhar de cima, olhar de uma nova perspectiva, somos convidados também a uma ação assassina. É isso mesmo. O versículo 5, você pode olhar na sua Bíblia, ele diz bem assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza humana. A gente vai praticar um assassinato contra as coisas que estão implicadas com a natureza humana. Ou o versículo 9 fala de uma outra linguagem, fala de striptease, de tirar as roupas velhas, as roupas rotas. Vocês se despiram da velha natureza com suas práticas. É interessante pensar que o pecado não tem mais poder de nos derrotar. Quer dizer, aqueles velhos rudimentos ficaram para trás, eles não têm mais força de nos escravizar. Mas a natureza pecaminosa convive conosco diariamente e ela precisa de ser mortificada, assassinada, e deve ser feito, isso deve acontecer pela prática exercida por cada um de nós. Façam morrer, diz Paulo, tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Agora, o que implica em fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena? Paulo vai descrevendo. Eu vou ver se eu consigo colocar cada uma dessas questões. Primeiramente, ele fala para você matar a imoralidade sexual e a impureza. A castidade, na verdade, foi a única virtude completamente nova que o cristianismo trouxe para o mundo. No mundo antigo, as relações pré-conjugais e extraconjugais, elas não causavam problema, vergonha, para as pessoas. Elas eram práticas normais e aceitas. O mundo antigo considerava o apetite sexual como algo que deveria saciar-se e nunca deveria ser controlado. Por outro lado, esta nova ética, este novo padrão de vida, a ética cristã, insiste na pureza e na castidade. Insiste nesse sentido porque entende que o sexo e a sexualidade são coisas preciosas e que o seu uso indiscriminado, o seu uso banal, ele acaba com sua beleza e ele destrói a sua significância para a vida humana. Outra coisa, Paulo diz a respeito de matar as paixões e os maus desejos. Há pessoas que elas se tornam escravas de suas paixões e são arrastadas para o mal. Isto é o que significa paixões. Há certa classe de pessoas que não tem ideia de como dominar a ira, que não tem intenção de limitar os seus desejos nos prazeres da mesa, e eu diria ainda mais, não se limitam nos prazeres da bebida. Uma classe de pessoas que se deixam governar pelos seus desejos e que nunca procuram governá-los nem dominá-los. Aí Paulo toca numa outra questão seríssima para o nosso tempo, a avareza. A avareza é um dos pecados mais repugnantes. Ela provém de dois termos gregos que significam
ter mais. Né? A avareza é, assim, fundamentalmente o desejo de ter mais. Os próprios gregos definiam a avareza como um desejo insaciável e diziam que satisfazer a avareza é como tentar encher um balde de água, porém com um furo no fundo. Entendeu? Usavam essa metáfora, encher um balde de água com um furo no fundo. E o texto de Eclesiastes 5:10 fala sobre isso. Quem ama o dinheiro, jamais se fartará do dinheiro. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com o que ganha. E quando a gente pensa nisso e olha para a classe política brasileira, a gente percebe que o dinheiro então, ou seja, o dinheiro não, né? A avareza. A avareza é a base de toda a corrupção. Né? Você olha isso em todas as instâncias da democracia brasileira, né? No executivo, no legislativo, né? No Supremo Tribunal Federal, nós estamos escandalizados com essa realidade no STF. E Paulo disse depois a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, esse é um negócio, a avareza é um negócio extremamente perigoso. Né? Ela afeta o coração humano e leva a situações impensáveis. Paulo fala também da ira e da indignação. É interessante essas duas palavras, né? A ira e a indignação. Né? A indignação como alguma coisa que acontece de repente, né? Aquela explosão de raiva, né? Os gregos falavam como fogo de palha, né? Que acende, mas logo apaga, né? São aquelas explosões que podem acontecer conosco. Mas a ira não, a ira é aquela coisa que não tem muito fogo, não tem chama, mas vai queimando devagar, vai se introvertendo dentro de nós e então vai levando a pessoa a não se permitir ser tratada, a não tratar, e ela acaba não lidando com o perdão e essa cólera fica dentro do seu coração, mantida viva e corroendo a sua alma. Isso tem que ser morto na vida cristã, isso tem que ser extirpado. Né? Paulo fala também aí sobre maldade. Né? Maldade é uma coisa que não tem uma tradução muito fácil, mas ela indica uma espécie de depravação mental, de qual surgem todos os vícios. Né? É um mal que tudo invade na alma e no coração. E ele fala também de blasfêmias e linguagem obscena, que é aquela linguagem ofensiva e palavras difamatórias contra o próximo. A nossa língua tem que ser morta, mortificada. E ele fala de uma coisa mais séria ainda, da mentira, né, que é a linguagem do engano para se obter vantagem. Jesus disse que a mentira tem procedência maligna, né? E que o diabo, quando mente, né, ele fala do que lhe é próprio, porque Jesus disse, ele é o pai da mentira. Então, não convém, não fica bem nos lábios de um cristão, especialmente quando se relaciona com outro cristão, não fica bem o uso da mentira, porque a mentira é um instrumento do diabo, né? E os filhos da luz, aqueles que estão numa nova posição, que olham de cima, que falam da perspectiva de cima, que falam do andar de cima, a mentira não pode estar presente, em hipótese alguma. É inadmissível, Paulo está dizendo. Então a gente tem que fazer morrer essa natureza humana, né? Todas essas coisas que dizem respeito à natureza humana. Então, uma vez que você agora vê o mundo de cima, onde Jesus está, você
deve, então, extinguir todos esses elementos, né? Imoralidade sexual, a impureza, né? Todos esses itens que estão aí descritos no texto bíblico, né? Você não vai fazer isso por idolatria, né? Ou seja, você não vai praticar essas ações para negociar com Deus, para comprar os favores da divindade, porque se você fizer isso, você estará voltando aos rudimentos da vida, você vai estar voltando ao estado da morte. Você vai fazer isso porque é uma nova criatura, é uma nova vida. Cristo te deu uma nova vida e te deu poder para lidar com a natureza pecaminosa. E você vai fazer isso por amor, porque acima de tudo, vocês devem se revestir do amor, que é o elo da perfeição, né? Que é a base da perfeição. Nossa, o nosso tempo correu demais, né? E eu queria avançar para o terceiro item e eu vou pecar hoje com o tempo. Me permitam pecar com o tempo hoje, viu, Arthur? Toma um copo d'água aí, fala para os irmãos tomar um copo d'água, se ajeitem aí, mas acho que vou ser rápido, né? Então, é para você tirar as roupas velhas, mas você não pode ficar nu, não é mesmo? Você tem que se vestir com roupas novas. Então, as novas vestimentas da ética estão nos versículos 12 a 17. E começa bem assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Eu gosto dessa expressão porque, olha que coisa linda. Essa expressão, povo escolhido de Deus, santo e amado, é uma designação exclusiva dos judeus, para o povo judeu. E Paulo está agora aqui trazendo isso para todo mundo, para toda a gente, para os gentios, para os moradores de Colosso. Pessoas que ele, inclusive, não conhecia. Portanto, né, a turma da Céu, todos nós, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se, ou vistam-se novamente, ou vistam-se de novo, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. A ideia é bem esta, né? Se você se desvestiu, tirou a roupa velha, vista a roupa nova, né? E roupa nova. Deixa eu pensar um pouquinho rapidamente com vocês. Profunda compaixão, né? Os escritores antigos definiam profunda compaixão como a virtude da pessoa para quem o bem do próximo é tão importante quanto o seu próprio bem. Ou seja, você vai ser tão bondoso com o outro quanto você é bondoso para com você. Flávio Josefo usa esta expressão para descrever a Isaac, né? Se lembram de Isaac? Isaac, ele começou a furar poços e os pastores vizinhos começaram a brigar com os pastores do seu rebanho por causa dos poços. Então, Isaac, o que fazia? Ele deixava aquele poço e ia furar outro. E quando dava encrenca, quando tinha toda a pintura para dar encrenca, ele largava e passava a furar outro poço. Ele evitava o litígio. Isso significa profunda compaixão. É a mesma expressão que Jesus usa para falar do meu jugo é suave. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, né? Porque o meu jugo é suave, né? Aqui tem bondade em excesso, tem misericórdia em excesso, né? Então, o cristão deve vestir esta roupa que é caracterizada por uma bondade que é amável, né? Ela não é só uma bondade, é uma bondade extremamente amável. Mas fala também de uma outra roupagem chamada humildade. E, nossa, como isso é necessário hoje. E a humildade, ela na verdade, é uma virtude que o cristianismo introduz no contexto cultural
de uma maneira diferente de que o mundo entendia, né? O mundo antigo entendia como alguma coisa rasteira, né? Como uma coisa vulgar. E o cristianismo introduz isto como uma coisa extraordinária. A humildade é uma roupagem digna. Por quê? Porque ela tem dois aspectos. Primeiro, quando você olha para cima, né? Para Deus, você o vê como criador de todas as coisas. E você é simplesmente criatura. Então, na presença de Deus, não tem outra maneira de você se colocar senão numa atitude de humildade. Mas tem outro aspecto também. Tem aquele aspecto que diz respeito ao nosso próximo. Quando você olha para outra pessoa, com toda a sua beleza ou sua feiura, ela também é uma criatura das mãos de Deus. Então você é igual a ela. Então você não pode se colocar ao lado de uma outra pessoa na postura de soberba, porque tanto você quanto aquela outra pessoa são criadas pelas mesmas mãos do Criador. Então ele não nos fez superiores a ninguém. E o cristão precisa de vestir esta roupagem, né? Como uma expressão viva da sua vida na convivência social. A mansidão é o domínio próprio em quaisquer situações. E ela manifesta ao mesmo tempo a força do caráter, mas também aquela suavidade de uma verdadeira gentileza. Eu digo que a mansidão é o casamento perfeito entre a firmeza e a ternura. Ao mesmo tempo que você deve ser uma referência de firmeza, você precisa ter uma ternura que possa envolver profundamente aquele que está próximo a você. A paciência é uma outra roupagem que precisa de fazer parte da nossa vida. A paciência é o espírito que jamais perde a paciência com o próximo, jamais. Os insultos, os maus entendimentos não podem empurrar você para a amargura e para a cólera. A paciência, dessa perspectiva cristã, ela é o reflexo da paciência de Deus para conosco, de como Deus nos olha, como Deus nos suporta, como Deus nos aguenta. Então, esta mesma paciência de Deus precisa ser cultivada no nosso coração, precisa ser vestida no nosso coração. E, finalmente, suportar e perdoar. O cristão suporta e perdoa porque jamais esquece que aquele que foi perdoado deve sempre perdoar. Deus é o nosso modelo, porque como Deus nos perdoou, também devemos perdoar os outros, porque só aquele que perdoa pode ser perdoado. E é interessante que todos esses ornamentos, eles são, então, coroados por Paulo com aquilo que é chamado de elo perfeito do amor. O amor é o poder de união que mantém intimamente ligado todo o corpo cristão. A tendência de toda a sociedade é que mais cedo ou mais tarde desagregar-se, desarranjar-se. No amor existe um único vínculo que as manterá em indestrutível comunhão. Por isso, Paulo, lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, fala sobre a essencialidade do amor como elo que deve nutrir e ligar as nossas vidas uns aos outros. Você pode ter toda a espiritualidade possível, pode ser um cara benigno, doador de todos os seus bens, você pode ter um casamento bacana, mas se você não tiver amor, nada adianta, nada funciona, nada vai adiante, nada prospera na sua vida.
É lógico que essa reflexão, ela é auto-aplicável, né? Quando a gente foi vendo as coisas, a gente foi se identificando com vários aspectos, e ela é auto-aplicável. No entanto, eu quero rapidamente deixar 3 considerações. Ainda que o poder da ressurreição em Cristo nos livra do poder do pecado, ele não nos livra de sermos tentados, né? Lembre-se da oração do Pai Nosso, ou da oração dos discípulos. Não nos deixes cair quando somos tentados, mas livra-nos do mal. Então, esta é uma verdade, este é um princípio, esta é uma aplicação que precisa estar presente nas nossas vidas, nesta vivência da nova ética, né? Saber que, mesmo que tenhamos poder contra o pecado, nós nunca deixaremos de ser tentados. E a nossa oração deve ser a oração de Jesus. Não nos deixe cair em tentação quando formos tentados. A outra aplicação que quero deixar com vocês é que essa libertação do poder do pecado e esta posição elevada de se ver a vida em Cristo, de se ver do alto, de uma nova escala de valores, nos faz servidores do mundo e amantes do próximo, né? Isso não deve gerar em nós uma postura de soberba, muito pelo contrário, deve gerar em nós uma postura de amor, amar como Cristo nos amou, né? Assim devemos amar uns aos outros, nesta expressão do amor como elo da perfeição. E, finalmente, esta vida com a nova roupagem, com a nova expressão ética, não é um código de bom comportamento para comprar a salvação, mas deve ser expressão viva de gratidão e amor àquele que nos amou primeiro e se deu por nós. Ou seja, toda generosidade, toda bondade, toda misericórdia que vamos exercer, ela deve ser resultado de gratidão, resultado de louvor a Deus pela maneira tão maravilhosa com que Deus nos amou. Desculpem aí o tempo. Deus abençoe. Um beijão em todos.